Olá, sejam muito bem-vindos ao Gaste Melhor, canal de educação financeira para iniciantes. Eu sou Fabrício, educador financeiro, e esse vídeo hoje vai falar sobre mentalidade financeira ou mindset. Antes de começar, queria pedir que você curtisse, compartilhasse esse vídeo, se inscreva aqui também no canal, clicando na moedinha que está aqui no canto, clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeos novos. A gente vai ter vídeos novos todas segundas e quintas-feiras, certo? Mindset. O que é mentalidade financeira ou mindset? Eu escolhi essa palavra porque ela está muito presente hoje em dia. Mindset em inglês quer dizer mentalidade. Só que mentalidade é uma palavra um pouco vaga, né? A gente pensa em mente quando a gente pensa em mentalidade. Em inglês, set quer dizer conjunto e mind quer dizer mente. A gente até poderia traduzir aqui por conjunto dos seus pensamentos. Fica mais prático, mais fácil de entender o que é mindset, certo? Por que o mindset é tão importante? Quando a gente pensa nos nossos resultados na nossa vida financeira, a gente muitas vezes olha só pro resultado, ou seja, o que está acontecendo que não está tão legal na minha vida, inclusive vida financeira. A gente esquece muitas vezes que tudo começa no pensamento. É dos seus pensamentos que vão sair as suas ações e as suas ações vão gerar os seus resultados. Então, é muito importante que você entenda o que está acontecendo na sua cabeça, o que está acontecendo, quais são os seus pensamentos quando o assunto é dinheiro, porque isso vai explicar de onde estão saindo as suas ações que estão te levando para o resultado que você está tendo hoje. Especialmente se o resultado que você está tendo não é o melhor, ou que você gostaria de melhorar, mexe aqui primeiro. Como que a gente faz para mudar isso? É por isso que existe a educação financeira, né? Você pode se inscrever aqui no canal, vários vídeos que vão tratar a respeito desse assunto. Mas aqui, especificamente, o que eu queria tratar é sobre 3 tipos de mindset, 3 tipos de mentalidade financeira que existem. Essa divisão em 3 aqui veio desse livro aqui, que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Apesar do título ser um pouco apelativo, talvez pareça, esse aqui é um dos melhores livros de educação financeira que existem. Eu recomendo muito a leitura. E o autor dele fez essa divisão para explicar por que algumas pessoas têm resultados tão bons e outras têm resultados tão ruins. O primeiro tipo de mentalidade que ele fala nesse livro é a mentalidade ou o mindset de pobre. O que é ter um mindset pobre? Eu tinha esse mindset antes de começar a estudar educação financeira. Basicamente, se os seus pensamentos, se o seu mindset está orientado só para consumo e só para curto prazo. Como assim? Se você só pensa em ganhar mais porque você gostaria de ter mais coisas, comprar mais objetos ou gastar mais, você tem uma mentalidade que está orientada só para o consumo. Você não considera que existem outros destinos para o seu dinheiro. Então, você está focado no curto prazo. O problema disso é que os investimentos, por exemplo, eles dependem de você sacrificar um pouco o seu consumo e não pensar só no curto prazo, para que você gere dinheiro, no caso, né? Para que você tenha juros que venham dos seus investimentos. Você precisa ter prazos maiores. E se você tem essa mentalidade que só transforma dinheiro em bens de consumo, você está ignorando esse aspecto fundamental, crucial na geração da riqueza. E aqui embaixo o índice de poupança em geral das pessoas que têm esse mindset é 0 ou muito próximo de 0. Então a gente pode hoje a gente tem a certeza de que a maioria das pessoas no Brasil está com esse tipo de mentalidade. Como que eu sei disso? Basta olhar para a estatística do SPC, por exemplo, quando a gente tem 60 milhões de pessoas num país que tem 200 milhões de habitantes, 60 milhões estão com restrição de crédito, estão com o nome sujo, é sinal de que a maioria das pessoas no nosso Brasil, a maioria das pessoas que está economicamente ativa, trabalhando, ganhando dinheiro, está pensando só em consumo. Por quê? Se essas pessoas tivessem mais poupança, a maioria de nós tivesse uma poupança maior, nosso índice de poupança fosse maior, nós não teríamos tantos endividados. Então, os endividados, em geral, eles estão com esse tipo de mentalidade aqui.
Um intermediário entre a riqueza e a pobreza seria a classe média. O que a classe média busca? É um pouquinho diferente, uma diferença sutil aqui para a mentalidade pobre. A classe média busca conforto, não necessariamente liberdade, que é o que a gente vai ver depois lá no mindset dos ricos. Quando você busca conforto, a maior parte do seu dinheiro vai ainda para o consumo, porém você já tem um pouco de preocupação com o futuro, porque você quer garantir que o seu consumo continue no mínimo no patamar em que ele está hoje. Para isso você tem que ter algum tipo de poupança, algum tipo de reserva e talvez até um pouquinho de investimento. Então, a gente poderia aqui criar um patamar imaginário só como referência, né? Um índice de poupança aqui seria de até 10%, ou seja, alguém que tem uma mentalidade de classe média poupa aquilo que a gente considera o mínimo que uma pessoa deveria poupar, que é 10% da sua renda. Então aqui o dinheiro não é totalmente consumido, porém o índice de poupança e de investimento ainda é muito baixo para alcançar aquilo que define o mindset do rico, que é esse que a gente vai falar agora. Então, o que diferencia o rico dos outros dois? A busca pela liberdade financeira. Então, isso é uma coisa até um pouco, vai no contrassenso, porque a maioria das pessoas está pensando hoje a respeito de ser rico. No Brasil, o que a gente pensa que é uma pessoa rica? Alguém que tem um carrão, né? Mesmo que o carrão esteja devendo para o banco lá e está financiado, mas a pessoa está mostrando alguma coisa que ela não é, não importa. A gente pensa que isso é ser rico. A gente relaciona muito rico com a riqueza com a aparência ou com alta renda, que também não necessariamente é riqueza. Você pode ter uma alta renda totalmente orientada para o consumo e ser pobre, mais pobre do que uma pessoa que tem uma renda pequena ou média e que tenha um alto índice de poupança, por exemplo, e que se preocupa com crescimento, com investimentos, que vai ser mais rica do que alguém de alta renda com esse tipo de mindset, ou mesmo esse aqui. Certo? Então o rico ele pensa no longo prazo. Ou seja, se você quer ser um investidor, se você quer ter liberdade, se você não quer depender totalmente da sua renda mensal, daquele dinheiro que você ganha vendendo o seu tempo e o seu trabalho, você tem que incluir no destino que você dá para o seu dinheiro, uma parte desse dinheiro tem que servir para construir a sua liberdade através de reservas e investimentos financeiros. E o índice de poupança aqui vai necessariamente ser maior ou muito maior do que 10% da renda. Então, uma pessoa rica, quando a renda dela sobe, uma pessoa que tem um mindset de rico, assim que a renda dela sobe, ela mantém os seus gastos no mesmo patamar em que eles estão hoje e ela aumenta aqui o seu índice de poupança. Dentro do índice de poupança a gente inclui investimentos e reservas financeiras. E é isso que no longo prazo vai te garantir depois o conforto que a classe média busca e também o consumo que o mindset pobre procura, porém sem ser escravo, que é isso que a gente acaba sendo, sem ser escravo da venda do nosso tempo. É isso que a gente, quando não tem liberdade financeira, acaba sendo. Certo? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, clica na moedinha aqui embaixo, no sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Obrigado pela sua atenção, vejo você no próximo vídeo.